Olá, boa tarde, pessoal. Por favor, me digam se estão me ouvindo bem. Boa tarde. Olá, Camila. Aproveita e testa aí para mim, vê se está tudo ok, se você está me ouvindo bem. Olá, Areta. Olá, Olá, tudo bem? Muito tudo prazer, né? bem? Tudo jóia? Prazer é meu estar aqui com você essa tarde. Essa tarde fria, Não é? né? Virou de repente, a gente já está se preparando para o inverno em quarentena, né? Entramos no verão e já estamos no inverno. Estamos em quarentena ainda. Verdade. Tá me ouvindo bem, tudo, né? Tô ouvindo bem, tô sim. Ah, A minha também tá bacana, tá dando para. tá, tá sim. A transmissão tá boa. Eu acredito que para as pessoas também esteja, né? Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá tudo certo? Nós duas? Dá um alô para nós, se tá tudo certo. Camila já entrou, podia falar para nós, Camila, se está ouvindo e vendo bem. Alguém já deu um retorno aí, falou que tá tudo Eita, certo. isso, Camila, tudo certo. obrigada. Uhum, tá bom. Mais um minutinho e a gente começa. É, enquanto o pessoal vai chegando. Isso. E aí já aproveito, pessoal, para pedir para vocês registrarem aqui na caixa de comentários as perguntas que vocês quiserem fazer para a Isabel ao longo da live, que eu vou registrando tudo aqui para poder passar para ela. Ok. Nós combinamos assim, ó, vamos fazer mais ou menos de 30 a 40 minutos de apresentação, de fala, né? E depois nós teremos os 20 minutos restantes de pergunta, não é isso, o Areta? Isso. E aí, se a Isso, gente tiver ok. alguma coisa que seja muito específica de algo que você esteja falando, de repente, para a gente não perder, eu vou passando para você ao longo da sua explanação. Tá bom, combinado, tá certo. O que eu puder ir acompanhando aqui de pergunta também, eu posso ir respondendo na hora, se for possível, né? Ótimo, ótimo. Sejam bem-vindos. Andressa, que bom que você veio. Bem-vindos todos. Ah, Cataguases aí, ó. É, a Ju está sempre presente nas lives, né, Ah, Juliana? Bom, é uma legal. participante assídua, acompanha bastante as discussões na psicologia. Eliana, olá, Eliana, bem-vinda. Acho que a gente pode começar a introduzir, né, Isabel? Já temos Podemos? 5 minutinhos aí após o horário que estava marcado, porque senão a gente acaba perdendo muito o tempo da live, né? O Igor já Isso. está te parabenizando aqui, ó, pelo seu É, trabalho. é o Henrique, meu querido amigo. Ah, Henrique, que bom. Obrigada, Henrique, para você também. Então, acho que a gente podia começar você se apresentando, falando um pouco da sua formação, né, de como Uhum, chegou aí nessa trajetória toda do Mindfulness para poder introduzir um pouco a temática. tá bom. Posso falar sim, é um prazer. Bom, como vocês sabem, eu sou psicóloga clínica, a minha área de atuação é cognitivo-comportamental, a minha linha de trabalho já há quase 30 anos, né? Eu me formei aqui em Juiz de Fora pelo SES. Na época nós não tínhamos nada de cognitivo comportamental,
o SES era uma instituição bastante psicanalítica, né? Nós não tínhamos cognitivo comportamental. E quando eu me formei em 91, em dezembro de 91, logo em seguida, em maio do ano seguinte, eu fui aprovada num concurso da Prefeitura de Juiz de Fora para psicóloga clínica, para a Secretaria de Saúde. E naquele momento foi um momento que estava assim, organizando a saúde mental no município, né? Um momento muito importante na saúde no município, né? De municipalização da saúde, né? O SUS começando com toda a força, né? E fechamento de hospitais psiquiátricos, né? Então foi uma época muito produtiva na saúde mental, principalmente. E estavam se organizando os programas de saúde mental aqui do município e eu fui direcionada para o programa de álcool e drogas na época, né? Na época não existiam programas especializados em saúde mental no município, né? A saúde mental era uma grande confusão, na verdade, na década de 80, né? Final da década de 80 e início da década de 90. E quando eu ingressei para trabalhar com dependência de drogas, me foi dito pelo meu supervisor na época, né, o coordenador dos ambulatórios de saúde mental que estavam começando, o Antônio Jorge Marques, que é um psiquiatra, que eu deveria fazer minha formação em cognitivo comportamental. Imagina isso há quase 30 anos atrás. Eu não sabia o que era, eu não sabia por onde começar, né? Eu não sabia onde me formar. E através dele eu conheci os meus grandes mestres da cognitivo comportamental em São Paulo, que foi onde acabou sendo a minha segunda casa, né, até os dias de hoje, onde eu tenho os meus professores, amigos, colegas de pesquisa, né? Então lá eu comecei a minha formação em cognitivo comportamental antes mesmo de ter especialização. Naquela época não tinha especialização em cognitivo comportamental, né? A minha especialização mesmo, formal em saúde, em cognitivo comportamental, eu fui fazer no ano 2000, pensa bem, quase 9 anos Bem depois, depois, né? Na USP, né? Que foi um dos primeiros cursos de especialização que lançaram. Esse curso existe até hoje, né? Um curso que eu, inclusive, recomendo, excelente, das né? referências, né? É uma referência. O curso, a especialização em terapia cognitiva do Hospital das Clínicas da USP, que já tem mais de 20 anos, é uma referência, ainda é uma referência, né? Então lá eu conheci os meus colegas de trabalho, foi lá que eu fiz a minha formação e trabalhei muitos anos no SUS, nesse programa de álcool e drogas, coordenei ele por muitos anos, né? E continuei estudando, fazendo outras especializações, né? Em comportamentos compulsivos, em álcool e drogas, etc. Fiz um mestrado em saúde pública, né? Também com a minha dissertação de mestrado dentro dessa área de cognitivo comportamental. E depois, muito tempo depois, né, eu fui fazer o meu doutorado. Na verdade, Mindfulness, que é o tema da nossa conversa de hoje, eu conheci há 10 anos atrás, né? Em 2010, quando eu fui a um congresso e escutei falar sobre Mindfulness, mas muito en passant, na palestra de um conferencista no congresso, foi até no Brasil, o Congresso da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, a FBTC. E eu achei aquilo interessante, comecei a ler, comecei a procurar na internet e me deparei com essa realidade, né? Na verdade, Mindfulness já vinha sendo amplamente aplicado e estudado, investigado em grandes universidades do mundo, né? Em Harvard, Universidade de Washington, Oxford, né? Várias universidades, a Universidade de Toronto, já tinham programas estabelecidos de pesquisa, com estudos já avançando. Na época tinham poucos estudos publicados, há 10 anos atrás, mas já tinham alguns estudos. Então foi aí que eu resolvi desenvolver o meu projeto de pesquisa, né, com um programa baseado em Mindfulness para comportamentos compulsivos, que é, né, o Prevenção de Recaída baseada em Mindfulness. Eu estou até com um livrinho aqui do lado para mostrar para vocês, para quem tiver interesse em conhecer, né? Essa publicação aqui é o guia clínico do programa do qual eu sou certificado. Esse livro ele é encontrado na editora Cognitiva pela internet. Eu que fiz a revisão técnica dele quando eu trouxe o programa para o Brasil através do meu doutorado na Unifesp. Então, no doutorado, nós testamos esse programa para pacientes tabagistas do SUS, né?
Uhum. e fizemos um estudo clínico randomizado, onde nós comparamos o programa tradicional do SUS, né, que se usa, que é baseado em cognitivo comportamental, com o grupo que recebeu, além do tratamento padrão do SUS, recebeu as 8 sessões de MBRP, que é esse programa baseado em mindfulness, né? Então, foi um estudo muito intenso, muitas pessoas contribuíram, né? Muitos colegas contribuíram, alguns deles estão até nessa live aqui hoje, né? Ah, que bacana. Sou muito grata a esses colegas, a esses amigos, inclusive no meu livro, que eu vou falar dele daqui a pouco, eu homenageei um por um, né? Porque foram pessoas que realmente, sem eles, não seria possível realizar tudo que nós realizamos. Foi uma grande trajetória. O meu estudo clínico foi o primeiro estudo clínico do Brasil envolvendo mindfulness. E esse estudo do MBRP com tabagismo foi o primeiro estudo do mundo, né, envolvendo tabagismo do MBRP, Pioneira. Que né? legal. Então a Sarah Bowen, que é uma das idealizadoras do programa, foi colaboradora da minha pesquisa o tempo todo. Hoje ela é uma grande amiga, né? Foi minha supervisora e tal. Na época eu tive a honra de conhecer o professor Alan Marlatt, que ainda era vivo, né? Para quem trabalha na área de compulsões sabe que Marlatt foi a grande referência mundial na área de comportamentos compulsivos, né? Ele que desenvolveu o programa de prevenção de recaída, de redução de danos, então foi uma grande figura na ciência, né? Morreu com 70 anos, muito jovem, de um câncer, e na época tinha 8 meses que ele estava participando do meu projeto, né? Mas aí nós demos continuidade com a Sara e foi muito produtivo, né? Nós tivemos aí os 4 anos de pesquisa do doutorado, traduzimos para o Brasil, traduzimos as escalas, né? Que a gente precisou usar, porque não tinha escalas para você avaliar mindfulness em pesquisa no Brasil. As primeiras Nacional. escalas fomos nós que traduzimos, né? Então, nossa, foi muito Muitas trabalho, né? contribuições também, né? Muitas contribuições, muitas Muitas. contribuições. E não sei se vocês sabem, né, mas o ensaio clínico randomizado é a metodologia de pesquisa na área clínica padrão ouro. Então, assim, dá muito trabalho, né? Uhum, muito E trabalho. aprendemos muito com isso. E a partir disso, o que que aconteceu? A partir disso, eu comecei a adaptar esse modelo do MBRP, né, do Prevenção de Recaída Baseada em Mindfulness, para o meu consultório, para a minha clínica privada, né? Onde eu não trabalho com dependência de drogas na minha clínica privada. Trabalho com outros comportamentos compulsivos, mas com drogas não mais. Trabalho com muitos pacientes com depressão, né, transtorno bipolar, ansiedade, e comecei a adaptar o modelo do MBRP, também com todo o apoio da Sara, para a população clínica em geral, que é o que a gente chama de transdiagnóstico hoje em dia, né? É um modelo, uma ferramenta de trabalho que você aplica adaptado para a população clínica geral. Então, na minha clínica Uhum. privada, os grupos de mindfulness que eu ministro desde então, né? São grupos de 12 pessoas. Entre essas 12 pessoas, nós temos pessoas que não têm nenhuma doença, não têm nenhuma comorbidade, assim como temos pessoas que se recuperam de quadros de depressão, de ansiedade, de comportamentos compulsivos, né? Mas que não estejam sintomáticas. E é uma contraindicação para o encaminhamento para os grupos de mindfulness que a pessoa esteja com sintomas. Mindfulness Ah, é uma ferramenta que a gente chama de pós-tratamento, de prevenção de recaída, complementar ao tratamento da cognitivo-comportamental. E ele veio ótimo. sendo amplamente estudado, pesquisado, outros programas baseados em mindfulness desde então começaram a chegar no Brasil. No meu livro eu conto isso, né? Então, no meu livro, eu vou mostrar aqui o livro para vocês. No meu livro, alguns colegas contribuíram, né, com a experiência deles com outros programas baseados em mindfulness que depois chegaram ao Brasil também, para tratamento de depressão, de ansiedade, dores crônicas, insônia, transtornos alimentares, né? E vários outros. Então, tudo muito baseado em pesquisa. O bacana nessa área é que as pessoas que atuam geralmente são clínicos e pesquisadores ao mesmo tempo, né? Ótimo. Justamente por tratar-se de uma ferramenta muito, muito nova, né? É muito Uhum. importante que as pesquisas continuem, né? De que a gente possa dar continuidade aos estudos para que toda a nossa atuação
seja baseada em evidências, né? Até porque, né, Isabel, uma ferramenta, é uma técnica que muitas vezes acaba sendo confundida pelo leigo com práticas de senso comum, como, né, meditação e etc. Isso. Então, manter a cientificidade é sempre algo muito importante dentro da psicologia, né? Exatamente. Então, o que que acontece? A gente está falando de saúde, né? E dentro da área da saúde, tanto na psicologia quanto na medicina, né, e outras áreas da saúde, eu digo que aquilo que a gente entrega para o nosso paciente tem que ser baseado em evidências, né? É Então, verdade. nos programas baseados em mindfulness, né, a gente desenvolve uma habilidade, né, o paciente desenvolve uma habilidade através das práticas de meditação. Mindfulness Uhum. é um construto de origem budista, né, mas que veio para o Ocidente através desses estudos nessas universidades que eu mencionei, como uma ferramenta laica, né? Então, não são programas religiosos, não são ligados a nenhuma Uhum. religião, mas as bases, inegavelmente, são budistas, né? Então, os programas foram desenvolvidos por médicos e psicólogos que já eram meditadores anteriormente. O primeiro programa baseado em mindfulness na área da saúde foi o MBSR, que é um dos mais conhecidos, que é o Redução de Estresse Baseada em Mindfulness, a sigla MBSR, desenvolvido por John Kabat-Zinn, na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele é um médico, né? E ele trabalha com pacientes com dores crônicas e estresse na clínica da universidade. E já era meditador, resolveu desenvolver um protocolo baseado em meditação para auxiliar nos pacientes com dores crônicas, que são pacientes sabidamente que sofrem muito, que os tratamentos convencionais não respondem 100%, né? Então, ele resolveu adotar um protocolo clínico de pesquisa para esses pacientes, inicialmente, né? E começou a obter muito sucesso, né? Começou a obter muito sucesso, as pessoas começaram a se manter bem após o tratamento durante longos períodos. Isso é uma outra coisa importante da gente destacar. Qual que é a vantagem que mindfulness vem se apresentando através das pesquisas ao longo dos últimos anos, né? Mindfulness tem sido uma ferramenta de manutenção dos ganhos dos tratamentos convencionais muito grande, Uhum. porque a gente está falando de transtornos crônicos, né? Compulsões, dores crônicas, fibromialgia, ansiedade, depressão, alcoolismo, né? E por aí vai. Então, são transtornos crônicos que os tratamentos, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental tradicional já vinha se mostrando eficiente. Mas o índice de recaída nesses comportamentos ainda se mantinha alto, né? Alto, né? Então, alto. Então, a busca desses pesquisadores por uma ferramenta complementar foi justamente para atuar nos sintomas residuais, né? Para auxiliar na manutenção dos ganhos dos tratamentos convencionais, na manutenção da recaída de uma maneira geral, né? E é isso que a ciência vem mostrando. O meu doutorado corroborou a ciência, né? O meu estudo corroborou isso, mostrando que os pacientes que receberam o protocolo baseado em mindfulness, aqueles do SUS, tabagistas que eu mencionei, eles mantiveram a abstinência deles, né? 100% daqueles que receberam, quase 100% daqueles que receberam mindfulness se mantiveram abstinentes num follow-up, né? Num segmento de 6 meses que nós fizemos, né? Então, e num índice muito superior àqueles que tinham recebido só o tratamento convencional. Esse estudo Entendi. foi publicado agora, em abril, né? Super recente. Durante o doutorado, eu tive a satisfação, né, a alegria de publicar vários estudos, né? Todas as pesquisas que nós desenvolvemos, né, de viabilidade, de eficácia, de efetividade, todas elas estão publicadas, né? Revisão de literatura, né? Graças a Aí, Deus, né? pessoal, ó, todos que quiserem acessar, tudo É, publicado. tudo publicado. Agora, missão cumprida. Agora, em Que abril, bom. eu publiquei o último estudo clínico do doutorado, que foi o mais importante, que foi um ensaio clínico, publicado numa revista de grande reconhecimento na área, uma revista internacional, que é a Nicotine and Tobacco Research, né? Para quem é da Ah, área sabe que a nicotina é considerado uma das melhores, se não a melhor, é o verdade. melhor periódico internacional na área. Então, isso para todos nós envolvidos foi uma grande alegria e satisfação. Então, quem quiser acessar,
os estudos através do link do meu currículo Lattes, né? Você consegue acessar todos os estudos que foram publicados. Né? A Juliana fez uma pergunta aqui, Isabel, que é Uhum, bastante pertinente a isso que você está trazendo nesse momento, é sim. que o mindfulness, ele vem como um complemento do tratamento ou ele é considerado uma parte do tratamento? Então, ele é uma. A gente pode falar as duas coisas, porque o que acontece? Ele vem se provando como muito eficaz na manutenção dos ganhos, na manutenção, por exemplo, na área de compulsões, na manutenção da abstinência, na manutenção, né, dos ganhos que a pessoa teve no tratamento. Na depressão, principalmente, né, o protocolo baseado em mindfulness para depressão é o MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, terapia cognitiva Uhum, baseada em mindfulness. Ele se tornou protocolar para o tratamento da depressão em todo o Reino Unido, né? E nos Estados Unidos também já não se trata mais depressão sem o MBCT, sem o protocolo de mindfulness associado. Então ele é parte e ele é complementar. Nesses países uhum, onde esse protocolo já faz parte do protocolo de tratamento, ele é parte, né? E em outros países, como no Brasil, por exemplo, onde a meditação já faz parte, por exemplo, das ferramentas do SUS, né, já foi regulamentado, mas a gente ainda não tem protocolos legitimados, a gente espera que um dia a gente chegue lá, né? Isso é complementar, ou seja, né, o profissional pode ou não, se ele for certificado, se ele for um instrutor de mindfulness, isso é uma coisa muito importante que eu explico no livro, né? Mindfulness não é uma técnica que eu possa lançar a mão dela de uma maneira avulsa, aleatória, né? Mindfulness é um uhum. estilo de vida, né? Mindfulness diz respeito a uma cultura que a gente passa a adotar, uma postura que o profissional passa a adotar, não somente com os pacientes na clínica, mas na sua própria vida, né? Mindfulness é uma Uhum, habilidade que você treina. Então, diferente de outras ferramentas da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, eu costumo dar o exemplo, se você é um terapeuta cognitivo e você atende uma pessoa que tem fobia de elevador, você pode usar uma técnica de enfrentamento pela qual você, terapeuta, nunca passou, porque afinal de contas você não tem aquele tipo de fobia, vamos supor. Mindfulness não, né? Mindfulness é uma ferramenta pela qual o próprio terapeuta trilha, né? Você é um instrutor porque você é um praticante da meditação baseada em mindfulness. Então, isso é que faz com que você consiga levar o seu paciente a trilhar junto com você. Um outro exemplo metafórico que eu uso é o seguinte, né? Vamos supor que a pessoa não conheça aqui Bitpoca e você diga para ela, não, eu estudei muito sobre Bitpoca, eu conheço todos os lugares, todos os lagos, todos os picos, todas as pedras, eu conheço tudo na literatura, mas eu nunca fui a Bitpoca, mas vamos lá que eu te guio. Então, você prefere esse guia ou aquele que, além disso, ele realmente já trilhou já muito por ali, né? é Então, na verdade. verdade, a gente precisa ser um praticante para você levar mindfulness para a sua clínica, né? Uhum. Então, ele é parte e ele é complemento ao mesmo tempo, tá? E existe alguma especificidade problemática que ele atue, ou isso pode ser, ele é uma técnica que pode ser aplicada independentemente da especificidade? É a continuação do questionamento da Juliana. Então, a gente costuma dizer que você atira num alvo e acerta vários, né? Porque, na verdade, mindfulness, você desenvolve uma nova visão das coisas, né? Então, na Uhum. verdade, é um posicionamento, é uma forma de gerenciar a sua atenção que você desenvolve. Atenção voltada para o momento presente. Então, já vamos entrar no nosso tema, que é a quarentena, A né? pandemia. A quarentena, a pandemia, né? Então, o que acontece? Como que mindfulness pode ajudar num momento tão desafiador como esse? Desafiador Verdade. por quê? Por vários motivos. Desafiador porque estamos enfrentando uma pandemia, né? Desafiador porque nós estamos confinados, essa é uma realidade que nós nunca vivemos, né? Nos últimos 100 anos praticamente não É vivemos, então novo para todo mundo, né? é novo para todo mundo. Estamos privados de muitas coisas, tendo que desenvolver novas habilidades, o que eu acho maravilhoso, não vejo nenhum problema nisso, pelo contrário, É sou, um né, ganho que a gente teve, pelo menos um, né? é um ganho que a gente teve, né? Então, a quarentena, ela representa para nós um grande desafio. E mindfulness, tradicionalmente, é conhecida como uma ferramenta
para a gente desenvolver habilidades diante do desafio, né? Só que, assim, hoje, o que a gente percebe agora na quarentena? Que aquelas pessoas que foram treinadas, que já desenvolveram a habilidade, né? Elas estão enfrentando esse momento desafiador com muito mais serenidade do que aquelas pessoas que não desenvolveram. Por quê? Porque em Mindfulness a gente treina exatamente trazer a mente, trazer a consciência para o momento presente, através das práticas meditativas, através dos protocolos. As sessões, elas são estruturadas, assim como na cognitiva, as sessões são estruturadas, são 8 sessões, cada sessão tem um tema, os temas são encadeados, e o nosso objetivo final é que o paciente consiga sair do piloto automático, né? Nós temos vários automatismos mentais, alguns deles funcionais, que bom, maravilha, né? Eu não preciso toda hora ficar sabendo como é que faz para dirigir um carro, o que que é acelerador, o que que é embreagem, como é que faz para passar. Eu não preciso, eu entro no automatismo, e isso é econômico e funcional, para dar um exemplo mais simples, né? Mas eu tenho alguns automatismos, assim como dirigir um carro, que me levam sempre para os mesmos problemas, né? Por exemplo, principalmente nas relações interpessoais, por exemplo, né? Então, Mindfulness vai me fazer tomar consciência do que está acontecendo no momento presente, de uma forma que eu consiga observar os meus padrões e consiga explorar novas respostas diante dessas novas situações, né? Então, a gente costuma dizer que contra o passado, que o passado e o futuro não resistem à presença. Eu gosto muito dessa frase, né? Então, assim, na medida em que eu exercito trazer a minha consciência para o momento presente, eu vou explorar aqui agora todas as minhas possibilidades. Então, a quarentena, inicialmente, nos trouxe muito medo, né? Nos trouxe uma apreensão. Não é que isso ainda não exista, só que eu digo que no primeiro mês, que foi o mês de março, foi o mês do desespero, né? Como é que nós vamos fazer para sobreviver, né? Nós fechamos o Ninguém nosso acreditava que seria consultório. possível. Para usar nós, psicólogos, como exemplo, né? Nós tivemos que fechar os nossos consultórios, tivemos que parar de atender na clínica, fomos todos para casa, né? O medo da contaminação, o desconhecimento a respeito de como que esse vírus se comportava, não é que a gente saiba plenamente ainda, mas hoje a gente já sabe bastante como se prevenir, né? E a partir daí foram muitos desafios, né? O desafio de trabalhar em casa, pessoas que têm filhos em casa, tendo aula pela internet. Eu tenho pacientes, por exemplo, que a mulher e o marido estão em home office e os 3 filhos estão em homeschooling. Quer dizer, você já imaginou o que que é isso? É o caos instalado, né? Eu Então, entendo bem essa realidade. Areta, pois é uma loucura, né? E É uma loucura. cada pacote que entra dentro de casa, você tem que desinfetar, né? E você tem todo um protocolo de higienização, a distância, né, das pessoas que a gente ama muitas vezes, né? E por aí vai, né? São muitos desafios. E Mindfulness, o que que faz? Você lida com uma situação de cada vez. Você treina a mente para estar diante de um desafio de cada vez, explorando ali todas aquelas possibilidades que você tem, sem deixar que a sua mente vagueie, né? Entre passado e futuro, passado e futuro. No caso da pandemia especificamente, a gente vê que as pessoas estão muitas vezes ruminando padrões de pensamentos ansiogênicos em relação ao futuro, catastróficos, né? Então, Sim. na psicoterapia de base cognitiva associada ao Mindfulness, o que a gente ajuda as pessoas a desenvolver é uma consciência do momento presente, lançando luz para todas as soluções potenciais, porque elas existem, né? A gente estava acostumado num estilo de vida que agora não vai voltar mais. Muitas coisas vão mudar definitivamente. Muitas vão mudar para pior, outras vão mudar, muitas outras vão mudar para melhor. E eu acredito, na verdade, que a gente vai se adaptar, já estamos nos adaptando. Então, como a gente estava dizendo, mês de março foi uma loucura, mês de abril foi o mês de adaptação, e agora em maio a gente já está lançando mão de várias coisas que nós adaptamos, né? Então, Mindfulness é essa habilidade que nos permite uma condição que é muito essencial na sobrevivência, que é a chamada flexibilidade cognitiva, sabe? Eu me permito explorar novas situações, novas possibilidades, novas respostas, baseado no que me apresenta aqui agora, no meu olhar curioso, como se aquilo fosse a primeira vez e não trazendo à tona padrões meus hiperaprendidos,
com os quais eu lançava a mão diante das possibilidades. Então, a gente vê hoje pacientes, por exemplo, que ainda, né, foram pegos nessa pandemia com quadros de ansiedade muito sérios, né? Pessoas que dizem pra gente, né? Quando que as coisas vão voltar? As coisas precisam voltar ao normal, eu preciso voltar à vida que eu tinha, né? Numa resistência muito grande em enfrentar uma realidade, né? Então, uma das coisas básicas, né? Um tripé básico de mindfulness é consciência, aceitação e atitude, né? Então, o desenvolvimento de uma consciência plena, uma consciência do aqui e agora, do que realmente está acontecendo, né? Uma aceitação daquilo que eu não posso mudar, porque muitas coisas fogem do nosso controle, e o desenvolvimento de uma atitude, né? A atitude de escolher estar presente. Que atitude é essa que a gente fala do tripé? Essencialmente é a atitude, tomar uma atitude de estar presente, me lembrar, e eu tenho vários recursos para isso. Eu posso usar a minha respiração, que nas práticas de mindfulness, elas se baseiam basicamente, né, no treino da respiração, né? Eu posso usar o meu peso corporal, igual agora, ó, vou te dar 2 minutinhos, vocês que estão nos assistindo aí, solta os braços, solta as pernas, apoia os 2 pés no chão, solta os seus ombros, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Aproveitem. Alinhe o pescoço, tenta alinhar o alto da sua cabeça lá com o teto. Quem quiser deitar, pode deitar. Deita e alinhe o alto da cabeça lá com a parede que está atrás de você. Solta o seu corpo. E tenta sentir o peso do seu corpo agora. O peso dele sobre a cadeira ou sobre o chão. E aos pouquinhos vai direcionando a sua atenção para a sua respiração. Deixa o ar entrar pelas narinas livremente. Leva o ar até abaixo do seu umbigo, se você conseguir. Se não conseguir, tudo bem. A gente não muda a respiração nas práticas de mindfulness, a gente só toma consciência dela. E observa como é que está o seu padrão mental aí agora. Para alguns deve estar um monte de pensamentos, de questionamentos, para outros devem estar julgando a própria prática, outros devem estar pensando, isso não é para mim, isso é difícil, não consigo, blá, 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 blá. Deixa os pensamentos lá e volta a sua atenção para a sua respiração. Veja se você consegue dizer para você mesmo aí agora como é que você está se sentindo. O que é que você observa no seu corpo? Talvez você observe diferenças de temperatura, peso em algumas regiões do corpo, como por exemplo o quadril. Talvez você observe o movimento da sua respiração, o movimento da barriga. Talvez você consiga observar até a pulsação, seu coração batendo. Ou não. Até que você possa dizer para você mesmo, como é que eu me sinto aqui agora? Se fosse para você dar um nome, como é que você diria? Como é que você se sente aqui agora? O que você observa? E podemos ir voltando. Abrindo os olhos. Essa é uma pequena prática, né? Que a gente chama de checagem. Eu paro e dou uma checada. Para quem não tem costume de meditar, né? Essa é uma prática que pode servir até como relaxamento. Mas para quem já é um meditador, né? Esse é um momento em que você faz essa checagem. Você consegue observar o que está acontecendo no seu corpo, como é que a sua mente se encontra nesse momento, qual que é o olhar sentimento. para si, né? É o olhar para si. É o parar, é o silenciar, né? É o se deparar com o que está acontecendo aqui agora. Aí alguém falou, notei meus batimentos acelerados, mesmo conscientemente, eu estando tranquila. Bacana. A Rose está dizendo, oi, Rose querida, se sentiu presente,
né? Eu me sinto muito bem quando pratico, né? Um tempo de olhar para mim. Mais apaixonada, que bom, Dani. Né? Não tem nada melhor do que a gente se sentir apaixonada, né? Seja pelo que for, né? É um sentimento de estar vivo, né? De motivação. Isso é muito, muito, muito precioso. Então, eu me oriento pelas minhas emoções, gente. Todos nós nos orientamos pela nossa emoção, quer queira, quer não. Então, voltando mais uma vez para o nosso tema, como é que isso pode ajudar na quarentena, gente? Como é que isso pode ajudar num momento tão desafiador? Eu aprendendo a acolher os meus sentimentos, mesmo aqueles mais desafiadores. Quando eu estou na praia de férias, eu penso assim, oh meu Deus, que pena, isso aqui vai acabar uma hora. Mas quando eu estou enfrentando um momento difícil, eu não penso assim. Eu deveria pensar, porque na verdade, tanto os momentos bons quanto os desafiadores, né? Vão Elivane, Leandro, acabar beijo. uma hora, né? Vão acabar, vão acabar. No entanto, a gente lida com as situações desafiadoras como se elas fossem eternas, né? E, no entanto, gente, isso é um treino mental. É igual fazer atividade física, né? Se Uhum. você, de repente, precisar dar uma corrida, né, no aeroporto para pegar um avião que você está atrasado, se você não fez atividade física, você não vai conseguir. Você vai ficar bufando, você vai parar no meio do caminho, assim. A É meditação da verdade. mesma forma, né? Meditação não é SOS. Ai, aprende a meditar rapidinho, porque nós estamos em quarentena. Algumas pessoas hoje em dia me perguntam muito isso. Isabel, agora é um bom momento para praticar, né? Agora, qualquer momento é muito bom para praticar, né? Eu participei de uma live outro dia que a pessoa que mediou, a Areta, falou assim para mim, antes tarde do que mais tarde, né, Isabel? Gostei. Então, é isso aí, antes tarde do que mais tarde. Só É que você hora de está começar, né? é hora de começar. Só que você está optando, sem dúvida nenhuma, por começar num momento desafiador. Mas isso aí vai te ajudar, certamente vai te ajudar nesse processo do tripé que eu falei, ó, desenvolvimento da consciência no momento presente, aceitação, saber diferenciar aquilo que eu consigo mudar, o que eu não consigo. Eu posso escolher Uhum. não viver numa pandemia, eu não tenho como escolher isso. Isso não tá, isso foge do nosso controle, né? E a atitude, que é o outro pé do tripé. Que atitude é essa, né? Em primeiríssimo lugar, a atitude de manter a minha consciência no momento presente, porque aqui no momento presente eu desenvolvo as minhas habilidades e eu enfrento as situações que eu tiver que enfrentar, né? Agora, se eu não percebo isso, se eu fico só focada no passado ou só focada no futuro, No futuro. né? Eu não tenho ferramentas, nem no passado, nem no futuro, para enfrentar um desafio. Todas as minhas ferramentas estão no momento presente. Uma outra metáfora que eu uso muito é o oceano. Imagina um oceano enorme, né? Cheio de água lá, e um barquinho no meio. O oceano é a nossa consciência, o barquinho é a nossa mente, né? Com todos os processos cognitivos que envolve, principalmente a atenção. Se eu sou uma pessoa que treino gerenciar a minha atenção, sou gestora da minha atenção, no momento de turbulência desse mar, de tempestade, né, de maremoto, eu vou lançar a mão dos recursos possíveis, conhecidos e novos que eu puder para salvar esse barquinho da tempestade, né? Agora, se eu não gerencio a minha atenção, eu vou enfrentar os desafios como? Com padrões hiperaprendidos, muitas vezes disfuncionais, né? E totalmente envolvido nas minhas emoções. Então, mindfulness, ela é um processo de gestão de atenção e de gestão da emoção. Eu me torno um gestor da minha atenção, quem pilota a minha atenção sou eu, e eu me torno uma gestora das minhas emoções, né? Ou Uhum. seja, eu não me esquivo das minhas emoções. Eu tomo consciência delas, né? Tomo consciência e o quê? Faço as minhas escolhas diante do que está acontecendo. Se eu não treino a atenção plena, né, eu vou sempre agir no automático. Essa é a grande tendência, porque a nossa mente Uhum. funciona assim mesmo. Ela tende àquele econômico que eu falei antes, né? Sim. O econômico do carro lá, tudo bem. Tem mais é que ser automático, automatismo mesmo, porque você não vai perder tempo tendo que aprender a dirigir toda vez que você entrar no carro, né? Mas diante dos padrões desadaptativos que todos nós temos, é interessante a gente treinar a nossa atenção para a gente poder se tornar gestor, né? Uhum. E uma coisa que eu sempre friso com os meus alunos e com as pessoas para quem eu costumo falar, Isabel, é que essas ações que a gente toma, esse desejo que a gente tem de mudança, de conseguir lidar com essas situações difíceis,
nem sempre a gente consegue sozinho, né? É. Então, daí a importância de um profissional especialista Uhum, para estar conduzindo e apoiando, porque a gente vê tanta coisa, eu tenho visto assim muito, muito, uhum, uhum, né? uhum. Por exemplo, as pessoas indicando apps de meditação como se fosse solucionar alguém que já está até desenvolvendo quadros, né, mais intensos de ansiedade e Uhum, etc. E uhum. que precisa, de fato, de um profissional psicólogo para estar direcionando esse trabalho, né? O que você Isso, pode isso. trazer sobre isso? Ah, isso é muito importante. Hoje a gente tem muitos aplicativos muito bons de meditação. Eu mesmo indico alguns. Tem um da Natura, que é gratuito, Medita Natura. Tem o Lojong, que não é totalmente gratuito, mas é excelente o Lojong, né? Tem Uhum, vários aplicativos de meditação que são muito bons, muito bons. Só que isso que você falou, Arita, é muito verdade, né? O que que acontece? Para quem já é um meditador, o aplicativo vai te ajudar a ter outras opções de meditação. Para quem não é uhum, meditador e não tem nenhum sintoma grave, ele vai se beneficiar também. Mas a gente tem pessoas que já apresentam sintomas, né? Elas já apresentam transtornos, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. No uhum. Brasil, antes da pandemia, a gente tinha um índice já de 9,3% da população brasileira com transtornos de ansiedade. O país com mais transtornos de ansiedade no mundo. O país que mais consome Rivotril no mundo era o Brasil, até antes da pandemia. Agora, não Agora, sei, então, deve vamos, ter explodido. agora não sei como é que vai ser, né? Mas até antes da pandemia éramos campeões mundiais em consumo de Rivotril e em transtornos de ansiedade. Então, o que que acontece? Essas pessoas, elas precisam procurar a ajuda de um profissional, né, um psicólogo e um psiquiatra, para gerenciar esse transtorno, né? E é igual eu falei, a gente não recomenda meditação para quem está sintomático. Então, essa pessoa vai se beneficiar da meditação no pós-tratamento. Esse pós-tratamento, Isabel, é só depois que a pessoa tem alta do tratamento? Não, não é nesse Não sentido. necessariamente. Às vezes até é, mas assim, pode ser simultaneamente, né? Desde que a Uhum. pessoa esteja com o quadro dela sob controle, né? Ela não esteja com sintomas. Por quê? Porque senão ela não vai conseguir meditar. Não é por nada, não. Ela não vai, não tem nenhuma super contraindicação, não. É porque ela não vai conseguir, né? Imagina uma Uhum. pessoa num quadro depressivo meditando. A última coisa que ela quer é entrar em contato com o que ela está sentindo. Ela mesma, é A ansiedade é a verdade. mesma coisa, né? Então a gente realmente não recomenda, né? Uhum. Né? A gente tem uma outra pergunta aqui, Uhum, da Ângela Priscila, que trouxe o seguinte, que você comentou lá atrás que a base, né, para o início do desenvolvimento da técnica do Mindfulness é uma base budista, apesar de não ter nenhum vínculo com a questão da religião, né? uhum. Mas como que é a aceitação das pessoas, se elas têm acesso a essa informação, Uhum. principalmente? Então, o que que acontece? O construto, a ideia veio do budismo, né? Mas as práticas, nos protocolos, no meu, por exemplo, que eu ministro, que é o MBRP, a gente tem duas práticas de meditação ali que são budistas. Num protocolo Uhum. onde a gente treina mais de umas 11 práticas, duas ali são budistas, né? Mas, na verdade, são práticas por exemplo, bondade amorosa, né? Uma prática de você enviar votos de generosidade, compaixão para as pessoas, né? Principalmente num momento desafiador igual agora. Então, são práticas de desenvolvimento desse tipo de sentimento, gratidão, generosidade, né? Então, tem algumas práticas que são advindas do budismo, mas, assim, os programas, eles não são budistas, né? O construto é budista, a palavra mindfulness é uma palavra budista, né? A ideia que está por trás disso de atenção plena ela advém do budismo, mas os programas são laicos. Então, assim, normalmente a gente não tem dificuldades, né? Normalmente a gente não tem dificuldades com isso. Na grande maioria das vezes, até porque a filosofia do budismo é uma filosofia muito bonita, né? É Então, assim, verdade. e ela perpassa por todas as religiões, né? O que o budismo Uhum. propõe, né, de estilo de vida, né, e tem para você ter uma ideia, né, o que a gente vê hoje das pessoas que são treinadas, que são, né, que já desenvolveram essa habilidade, enfrentando a quarentena agora, enfrentando a pandemia, mais do que a quarentena, né, a pandemia em si,
é de uma tranquilidade, de uma aceitação, né, de que são coisas da vida que eu não posso mudar, que eu vou te ser sincera, eu não vejo em muitas religiões, sabe? Sim. Mas a Então, gente assim, sabe, né, Isabel, assim, até puxando um pouco para as discussões que eu tenho feito lá no meu IG, é que a questão da diferença gera um preconceito, né? uhum, Infelizmente, as pessoas, até pela falta de conhecimento mesmo, sim, né, sim, prejulgam pela origem de que seria alguma coisa específica que pudesse ser contra uma outra religião que supostamente esse sujeito estivesse praticando. Acho que nesse sentido, até que sim, ela fez esse questionamento, né? Você percebe sim. algum tipo de preconceito com a prática ou de não aceitação por saber dessa origem que é plena, é digna, né? Acho Uhum, que extremamente relevante, inclusive, uhum, para o propósito uhum. que, que o tratamento pretende, né? Se propõe, né? Sim, não, não É. sinto. Nesses anos todos dessa trajetória, teve uma vez que uma pessoa dos grupos, né? Eu já rodei 30 grupos no meu consultório, né? Então são mais de 300 pessoas só no meu consultório que já foram treinadas, sem falar dos pacientes da pesquisa, né? Do doutorado, que foram Uhum. mais 80 pessoas, né? Então, assim, de todas essas pessoas que eu já treinei, teve uma vez que uma médica fez o treinamento comigo e recomendou a irmã dela que fizesse, né? E ela foi até lá levar a irmã, ela falou, Isabel, ela é muito religiosa, ela quer saber se isso é do budismo. Aí, e essa médica fez o treinamento comigo, ela já sabia que não era e tal, e ela, não, minha irmã, vamos, você tem que conhecer a Isabel, você vai gostar, vamos lá, o treinamento é ótimo, blá, blá, blá. Foi levando a irmã pelo braço, uma mulher que deve ter aí seus 50 anos. E no meu Uhum. consultório tem um Buda, quem já foi lá sabe, no meu consultório tem um Buda de madeira lindo, sabe? E na época que eu comprei esse Buda, eu nem trabalhava com meditação, nem nada. Aquele Buda, eu tenho aquele Buda, já deve ter aí uns 25 anos que eu tenho aquele Buda. Comprei em Tiradentes, uma vez que eu fui passear. E eu levei esse Buda pro meu consultório agora, né? Quando eu abri o consultório novo, que tem 4 anos. E aí, na hora que ela viu o Buda, ela foi embora. Ela falou com a irmã dela, não te falei? Eu não te falei que isso aqui tinha budismo? Aí, assim, a irmã dela, meu Deus, você é só um Buda, pelo amor de Deus. Então, assim, Pura de to... crença limitante. desses anos todos, em todas essas pessoas que já passaram por mim, Areta, esse foi o único episódio, mas por puro desconhecimento, né? Quando as Pois é. pessoas percebem as bases científicas, né? Quando você vê que tem lá na Universidade de Harvard uma neurocientista chamada Sara Lazar, podem consultar aí, que ela é maravilhosa, com pesquisas de neurociência, confirmando a efetividade, a eficácia dos treinamentos, né, demonstrando, né, cientificamente as mudanças, não só funcionais como anatômicas do cérebro ao longo, né, do processo, comparando cérebros de meditadores com não meditadores e mostrando, né, a preservação do sistema nervoso central daquelas pessoas que meditam, e por aí vai, são muitas pesquisas. Não tem dúvida, né? Na verdade os programas não são budistas. O que tem uma origem mais budista de todos é o que eu falei, MBSR, do John Kabat-Zinn. Uhum. Inicialmente ele tinha mesmo um cunho mais voltado para o budismo, mas hoje nem ele mesmo, nem esse programa mesmo tem mais todo esse enfoque, sabe? Então, esses programas eles são desligados, né, das religiões, e já passou por mim lá pessoas das mais diversas crenças, mais diversas religiões, as pessoas nem questionam isso, na verdade, porque elas percebem, né, que é um programa clínico, né? É uma proposta Isso é clínica ótimo. baseado, na verdade, na cognitivo comportamental. Ele tem muito, Uhum. mas ele tem muito mais de cognitivo comportamental do que de budismo, né? Sim. Eu acho que Sabe? isso é importante, né? Essa isenção mesmo, para poder conseguir se entregar Isso. ao propósito do programa e ter os ganhos que são buscados ali naquele momento, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu recebo muitas pessoas, né, advindos de colegas médicos, de colegas psicólogos, que encaminham, né, as pessoas. Então, hoje a gente não, os treinamentos estão suspensos, né, por conta aí da quarentena. A gente tem Sim. feito um grupo online de manutenção, né? Então, a gente
Há 3 anos eu abri um grupo de manutenção a pedido das pessoas que fizeram os primeiros treinamentos, os primeiros grupos. As pessoas, Isabel, vamos dar continuidade, monta um grupo para a gente dar continuidade. E realmente deu certo. Então, uma vez por semana à noite a gente se encontra. Então, hoje a gente está fazendo esse grupo de manutenção online, que também está dando certo, né? Mas os treinamentos propriamente ditos, por enquanto, eles estão suspensos. Mas dependendo do tempo que for levar a quarentena, aí a Eliana está dizendo que o programa foi um divisor de águas na vida dela, né? Olha, que depoimento. É bem Que legal. bom. A Eliana é uma pessoa que indicou muita gente, familiares, amigos, né? Então, assim, as pessoas se beneficiam muito, né? O livro tem casos clínicos, tá? Então, no livro tem Uhum. alguns casos clínicos, tem vinhetas de casos clínicos, então lá tem depoimentos das pessoas que fazem o grupo de manutenção, né? Ali, o livro foi, falando do livro agora, né? O livro foi um convite da editora Manoli, né? Para que eu contasse a minha história. Olha que bacana, Ai, que legal. para que eu contasse a minha história de inovação, né, com mindfulness no Brasil e com a terapia cognitiva, né, nesses 30 Uhum. anos. E foi muito bacana que foi um convite justamente no meu cinquentenário, né? No ano que eu fiz 50 anos, eu recebi Um esse presente. convite. Foi um super presente. E aí eu resolvi convidar alguns colegas, né, para também contarem um pouco a experiência deles. Mas a parte 3 do livro é uma parte onde eu conto todo o meu histórico de adaptação, tanto da terapia cognitivo-comportamental, há 30 anos atrás no SUS, né? Quanto de mindfulness nos últimos 10 anos também no SUS e na clínica privada, né? Uhum. E você ainda vai dar de presente para a GEPS e as pessoas que estão participando aqui poderem ser brindados com um livro seu. Ah, A vai ser Camila uma está dizendo que o sorteio satisfação. vai ser logo depois da live. Que bom, Logo depois da hein? live, vai ser muito legal. Depois espero poder autografar, né, gente? Poder Olha que entregar, não sei como é que a bacana. gente vai combinar. Assim, se a pessoa sorteada for de Juiz de Fora, a gente pode combinar, né? Uma forma de eu entregar para a pessoa, né, seguindo todo o protocolo de segurança, obviamente. Mas se a pessoa for de fora, aí a gente vai ter que esperar um pouquinho para poder colocar nos correios, né? E para todo mundo que fica com vontade, que não vai conseguir ser sorteado, porque o Uhum. sorteio é um só, a gente consegue adquirir direto lá pela editora? Ah, sim. Ele está sendo vendido amplamente, ó, no site da editora, editora Manoli, na Amazon, você consegue na Amazon, você consegue nas lojas americanas, no site das lojas Ah, americanas, vários sites. Se você ah, colocar o então, nome, pessoal, tá fácil. se você colocar o nome do livro no Google, você vai ver que tem várias opções e é bom ver as opções porque os preços são bem diferentes de uma livraria para outra, né? Pra outra. Então, tem no Uhum. Submarino, tem em várias livrarias, né? Tá Ninguém tendo uma, precisa ficar sem. É, né, todo mundo agora pode ter acesso. pode ter acesso, com certeza, né? Então, assim, ele está disponível já desde o final do mês de março, né? Uhum. Então, lá o livro ele foi prefaciado, outra coisa bem bacana, bem bonita que aconteceu com esse livro foi um presente mesmo. A Sarah Bowen, né, que é essa querida amiga que é da Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, que foi a idealizadora do programa, junto com o professor Alan Marlatt. Então, ela fez o prefácio. Inicialmente, eu tinha convidado ela, ela aceitou. O professor Cristiano Nabuco, né, que muitos de vocês talvez conheçam, é referência no Brasil em terapia cognitiva, né, da USP, também me brindou com prefácio, né? Isso porque foi ele o grande incentivador, junto à editora Manoli, que me fizesse o convite. A editora Manoli procurou pelo Cristiano, dizendo que eles queriam investir na psicologia, porque a psicologia é a ciência do século XXI, né? Graças a Ai, Deus. Então, a Manoli é uma editora basicamente da medicina, né? Então, eles uhum. começaram a investir muito na psicologia e procuraram o Cristiano Nabuco para falar que gostaria de alguém que escrevesse um livro de uma coisa inovadora na psicologia. Aí ele me indicou, foi uma grande honra, né? Que Então, bom. então o Cristiano é um outro que fez o prefácio. Professor Farok Narren, né? Que é um professor da Universidade de Toronto, que também tive uma época da minha vida de pesquisa que eu tive uma aproximação muito grande com ele.
porque ele é paquistanês, olha só, e ele foi professor da Universidade de Oxford e professor agora da Universidade de Toronto. O Henrique, que está nos assistindo aqui na live, foi quem me apresentou pela internet, o professor Farok, não sei quantos anos atrás, talvez uns 12 anos atrás, né? O Farok dedica a vida dele, enquanto pesquisador, à adaptação da terapia cognitivo-comportamental em países fora dos Estados Unidos. Então, na época, ele estava procurando alguém no Brasil que trabalhasse com terapia cognitiva. O Henrique me indicou, meu querido amigo. E aí, o que aconteceu? A gente acabou se aproximando, né? E até hoje, a gente troca muitas ideias, né? Ele agora me convidou para participar do Comitê Internacional pela Associação Psiquiátrica Mundial, né? A World Association Psychiatric. Então, vou participar desse comitê agora, que é um comitê de enfrentamento de situações de crise na área da saúde. Então, nós vamos desenvolver juntos um protocolo de pesquisa baseado em cognitivo comportamental. Certamente eu vou ficar com a parte de mindfulness, né? Para profissionais de saúde que enfrentam a linha de frente da Covid, para que isso sirva para outras situações de enfrentamento de crise no mundo. Então, vai ser traduzido para várias línguas. Então, esse pesquisador... Teremos muitas produções muito bacanas por aí, hein? E eu não posso deixar de falar da quarta pessoa que fez o prefácio, que é a nossa amada Rita Mota, aqui de Juiz de Fora, né? Psicanalista, querida, amada. Ela foi um convite meu, né? Que eu convidei a ela para fazer o prefácio. Então, o livro foi prefaciado por 4 grandes mestres e o pós-fácio é da Elisa Cosassa, que é uma neurocientista brasileira, que foi co-orientadora do meu doutorado e é neurocientista do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, né? Então, o livro está bem recomendado. Eu espero que vocês gostem. Com certeza. E quem ainda não foi lá para concorrer ao sorteio, na página da AGEPS, no IG da AGEPS, tem lá um post com a foto do livro. É só seguir as regrinhas, que assim que acabar essa live, o pessoal da AGEPS vai estar fazendo sorteio. A Rose está dizendo aí, ó, que está lendo e está gostando. Rose, querida, que bom, né? Fico muito feliz por isso. Você que é muito especial. O nosso mais tempo alguma tá pergunta? Mais alguma pergunta? Aqui não, levantado, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Esse livro é tudo. Que bom. Quem tá gostando aí, ó, da explanação da Isabel, dá um coração aí, mostra pra gente tanto que vocês estão satisfeitos. Eu queria, nesses últimos minutinhos aqui que a gente tem para encerrar essa live, em nome da AGEPS, agradecer imensamente a contribuição que você trouxe nessa tarde, dizer que foi de extrema relevância para quem está estudando psicologia, para quem é psicólogo, para quem é amante do mindfulness, né, que já teve a oportunidade de ter essa experiência, essa vivência com você ou com algum outro profissional da área. E dizer que é sempre bom a gente manter esse canal aberto de trocas dentro da psicologia, né? Tem tanta coisa bacana, a Mari está até dizendo, foi muito enriquecedora. Tem tanta coisa que engrandece, que é importante que as pessoas conheçam, principalmente para o grande público da AGEPS, que são estudantes de psicologia e que às vezes não conseguem ter acesso e contato com tudo que a psicologia pode proporcionar. Dizer para você que você é uma grande referência, né, para todas nós, há muito tempo, né, desde a época que eu estava lá na faculdade, a gente já tinha a Isabel Vaz como grande referência na área e agora cada vez mais. Né? Obrigada pela contribuição, dizer que para mim foi um prazer poder participar aqui com você hoje. Para mim que foi um prazer participar, te conhecer, tá, Rita? Muito obrigada pelo convite. E quando quiserem, estou à disposição, tá bom? Obrigada a todos aí que participaram, obrigada aí pelas manifestações, né? Eu estou sempre à disposição. Muito obrigada mesmo, tá? Sempre uma referência. A Rose está dizendo, sempre uma referência. Obrigada, Rose. Rose querida, do Rio de Janeiro, maravilhosa. Olha, a gente está transpondo barreiras aqui, né? Os limites que foram impostos. Que bom, né? Que bom.
Foi maravilhosa a live.